Bem, boa tarde, mais um clube. Hoje, 19/5, o nosso 250º, 55º clube. Já passamos por bastante assunto aí. É, Mostrar aqui só, a release foi publicada agora em março, né? Estamos recente hoje, agora estamos em maio, tá bem recente aí, foi publicada a release Utah. Essa semana foi o Knowledge, né? 2023, foi em Vegas. Para quem não sabe aí, só procurar no LinkedIn. O pessoal postou bastante aí sobre o assunto. Teve bastante sessões lá de ensinamentos. Algumas devem sair aí e muito usualmente a ServiceNow ou publica um site específico ou coloca ali dentro do Now Learning as sessões, acabam ficando públicas. As nossas próximas releases aí, depois da Utah, né, elas já têm nome. É, Aí na sequência, né? Vancouver, Washington, Xanadu, Yokohama e Zurich. É a próxima boa pergunta que vai acontecer. Até agora ninguém sabe ou ninguém disse, pelo menos publicamente. Aqui nossa matriz aí, nossos produtos da ServiceNow. A gente já falou, inclusive, recentemente aí sobre os nossos produtos, o que tem dentro de cada um. Comentamos um pouquinho sobre certificações também. Procure aí e vai ver sobre o que nós falamos aí já no passado dos produtos que tem na ServiceNow. Vamos falar hoje aqui sobre relatórios, né? Estou aqui com minha figura, nós temos ali dentro do menu, esse é o menu antigo, mas eu vou mostrar aqui para vocês o novo também aqui. Essa é a nossa interface nova. É, Temos ali uma introdução, né, que fala sobre os relatórios. Temos o exibir e executar, se você quiser procurar um relatório que já existe, ou podemos criar um novo, ou podemos programar relatórios. E também podemos importar tabelas para poder fazer um relatório e mesclar aí tabelas do ServiceNow com tabelas externas que foram importadas. É possível fazer diferentes coisas dentro de relatórios no ServiceNow. E por último ali é o que você vai ter se de repente você quiser exportar ali para PDF, por exemplo, o que vai estar ali, o cabeçalho, botar o cabeçalho da sua empresa, o logo da empresa ali, é possível você configurar essa informação. Aqui é o nosso menu, quando eu vou ali em exibir e executar, né, eu tenho ali os meus relatórios, que são os relatórios que eu criei, os relatórios do grupo, né, então se depois eu vou mostrar aqui. Se ele está compartilhado para o meu grupo ou para os meus grupos, aqueles ao qual eu tenho acesso e direito a executar. Depois eu tenho o global, quer dizer, ele está disponível para todo mundo, para todos usuários que têm licença dentro do ServiceNow, né? Não usuário final. O usuário final não vê relatório, ou todos os relatórios que englobam os três aqui anteriores, né? Aqui eu consigo pesquisar, então na pesquisa é legal, porque, por exemplo, ali está escrito assim, incidentes abertos. Então eu posso escrever incidentes, depois posso escrever abertos, e ele vai achar tudo que tem as duas palavras. Então é uma pesquisa bem avançada aí, que pode ser muito bem utilizada se você pensar um pouquinho e lembrar um pouquinho do que você está procurando. Aqui são os tipos de relatórios, esses são os tipos existentes. Não é possível criar novos, isso está na documentação. Então, eu quero criar um tipo novo que eu vi numa outra ferramenta. Não, não é possível. Só são esses são os tipos. E, aliás, são bastante, são bem avançados, assim, tem bastante coisa para a gente utilizar aí antes de pensar num novo tipo de relatório. Até porque, se for pensar mesmo de comparação, é mais uma preferência, né? Qual que eu prefiro, qual que você prefere? Eu posso preferir o gráfico de barras, mas você prefere aqui uma pizza aqui, então, assim, no fundo de barra, se você for agrupar aqui, é o mais utilizado, né? Pela maioria das empresas, o pessoal utiliza de barra, então se eu vou agrupar, acaba utilizando sempre de barra, vamos dizer assim, generalizando, estou falando, óbvio, né? Então tem bastantes tipos aí, tem a lista, dá para agrupar bastante coisa, também dá para agrupar ali no nosso próprio na nossa própria lista do ServiceNow, você também consegue agrupar. Já gravemos outros clubes também, que, por exemplo, ensinar a gravar
a sair o relatório, né? Do mesmo jeito que eu vou mostrar aqui agora de criar um novo, você também pode criar um novo a partir de uma lista de de qualquer lista de uma tabela de certo sinal. Você clica com o botão direito ali em cima de um cabeçalho, tem duas opções lá. O gráfico de pizza, por exemplo, é uma delas, e você consegue já sair dali e já criar o relatório direto com o filtro que você está. Então, vou ali criar novo. Aqui é uma. Ainda estamos com algumas empresas, né? Então, estou trazendo os dois aqui. Alguns estão com a interface que é, é a mais utilizada atualmente, antiga. Agora, muitas estão migrando aqui para a nova interface, o Next Experience. E essa é a nova visão. Aí aqui preciso dar um nome. Aqui eu vou selecionar a minha origem, né? A origem pode ser o código externo, como eu disse. Na maioria das vezes a gente utiliza aqui uma tabela, principalmente quando estamos criando o relatório e não um PA, por exemplo. A gente vai buscar de uma tabela específica, o PA, o Performance Analytics, tá? E aqui eu botei a tabela de incidente. E aí eu vou clicar em avançar, mas antes de a gente chegar lá, vamos mostrar aqui só as mais utilizadas, né? A primeira, que eu já até selecionei ali, que era de incidente. Aí a solicitação depende do que foi implementado na sua empresa. Você pode precisar buscar na request, ou na rec item, ou na task. Trouxe as três tabelas aqui para deixar como histórico. Pode ser um problema, tá? O nome da tabela de problema é problem. Aí vamos seguir aqui pela mudança. E aqui é sempre o nome da tabela, tá? E a de SLA, opa, desculpe. Aí aqui a de SLA, ela chama task LSLA e ela sempre vai estar ligada a uma task, por isso que é task SLA. Para quem não sabe o que é task, né? Task incidente é herança, é uma herança da tabela task, a request é uma herança da tabela task, então qualquer um desses objetos que estão aqui, essas outras tabelas que estão aqui, elas são heranças da task, e aí eu tenho uma tabela que chama task SLA, então qualquer um desses objetos podem ter um SLA vinculados a ele. Aí nós temos a cat item, que são os catálogos. Desculpe, de novo. Não, dessa vez eu voltei. Pronto, agora sim. Temos a cat item e temos a tabela de item de configuração aí, que muitos também fazem muitos relatórios, que é a CMDB CI. Porém, a CMDB TCI é a principal e ela tem diversas tabelas embaixo dela, como CMDB CI. Aí você pode ter os computadores, você pode ter hardware, diferenças de pesquisas que são mais específicas e você pode ir diretamente nas outras tabelas também mais específicas, que são herança, assim como eu estava explicando na task anteriormente. Então vamos lá, voltando na explicação da criação do relatório, eu vou colocar ali o nome do nosso relatório, eu vou colocar a origem, o que eu estava falando ali de fonte, se for em inglês está escrito source aqui, tá? E aqui nós vamos colocar a tabela. Então, são 3 passos iniciais aqui, quando eu estou em dados, né? E sempre vai ser essa configuração, tá? Então, assim, nós sempre vamos selecionar no primeiro passo os dados, num segundo passo o tipo, num terceiro a configuração e num quarto o estilo. Sempre vai ter esses 4 passos. Desculpe. E é isso que nós vamos configurar e dentro desses 4 passos eu tenho algumas opções. Então, vamos lá. Como tipo, são aqueles tipos que a gente mostrou antes, são aqueles tipos que a gente consegue selecionar, temos diversos e como eu disse, não é possível agregar outros externamente. Aí eu selecionei aqui, eu posso filtrar ali, como para quem não está vendo aqui, ó. Eu escrevi aqui, então se eu sei o nome do tipo, eu consigo filtrar e consigo selecionar. O configurar, eu posso escolher coluna, agrupar, tem diversas opções aí conforme a gente for trabalhando. Também podemos escolher as colunas, então eu posso clicar ali na setinha para a direita, para a esquerda, conforme a tabela ele vai aparecer ali o que está disponível para você selecionar. E vamos definir os filtros para você selecionar também. Então, dependendo do que você precisar ali, eu posso selecionar grupo, aberto, a data, né? Posso botar várias
datas, diferentes filtros, pode ser um filtro bem avançado, como coisa simples, como por exemplo esse que eu citei de grupo. Não precisa ser nada tão complexo a maioria das vezes que a gente faz relatório, mas é claro, sempre vai ter um desafio específico aí que vai fazer você precisar ter um filtro um pouquinho mais avançado, e isso é possível fazer no ServiceNow. No ServiceNow é possível exportar os relatórios, então quando nós temos uma imagem, eu consigo ali exportar, por exemplo, a imagem, ele tem ali uma opção, né, de salvar como JPEG, mas também, claro, é possível exportar para Excel, é possível exportar para PDF, é possível ter diferentes opções de exportação, inclusive na lista ali. Como você pode achar que eu estou, mas eu estou num relatório aqui, não estou também só numa lista, tá? Dentro do próprio relatório ali, você tem a opção de exportar. Igual é que eu estou na lista, né? Melhor dizendo, mas você pode também fazer isso dentro do relatório. É, nós também temos uma opção de exportar para PDF aqui, quando você clica ali no ícone de exportação, aqui em cima, temos esse ícone aqui de exportação. E aqui eu escolho também o formato, né, qual a orientação, se ele é retrato, se é paisagem, como é que é. Como é que eu vou exportar, e para exportar, óbvio, eu preciso clicar aqui no botão de export, né, para seguir. Também eu consigo compartilhar, o meu compartilhamento aqui, eu vou clicar aqui também nessa opção aqui, aí eu clico em compartilhar, tá, e compartilhar, eh eu tenho algumas opções, primeira opção é o eu, né, então quando tá eu, é que só eu vou ver, mais ninguém, eu consigo colocar para todos, aí eu posso escolher alguma função, a função aqui é role no ServiceNow, aí é só para ter uma noção, tá, às vezes a gente não usa em português, quando usa em português ele tá função, mas é a role do ServiceNow, então, por exemplo, aqui até selecionei a role item, que é a mais utilizada aí na maioria das empresas, na maioria dos casos, que trabalham com ITSM, então eu trouxe a Role Art. Aqui é o grupo, eu posso selecionar um ou mais grupos, também posso selecionar usuários específicos. Existe uma outra opção também, que é colocar os relatórios como favoritos, daí você tem relatórios que você mais usa, isso vai te facilitar para depois fazer uma pesquisa aí e ele vir primeiro aí para você, os mais avançados. E uma opção aqui que muitos me perguntam, trouxe aqui 2 coisas que nunca apresentei, essa é a primeira, que é de agendamento, e uma outra que eu especificamente eu vou apresentar depois, que particularmente nunca vi em lugar nenhum, talvez ninguém saiba fazer, mas vou trazer aqui para vocês algo que pode ser muito utilizado aí, ter uma grande necessidade dentro da sua empresa e do que você precisa fazer. Vamos na primeira delas aqui, que é agendar. Eu preciso agendar um relatório. Como é que eu faço? Eu vou ali no mesmo lugar, ali no meu mesmo ícone de compartilhar, eu clico em Schedule, já fiz todo aquele meu processo, né, de configurar meu relatório, ele já está pronto, eu posso entrar em qualquer um e eu posso agendar ele. Então, como é que eu agendo? Ele vai vir um nome ali, ele já vai vir por padrão, tá? Ele traz o nome do relatório, aí você vai agendar, você escolhe o que você quer fazer, você escolhe para quem você quer enviar. Então, pô, eu quero enviar para um usuário, eu quero enviar para um grupo, eu quero enviar para um e-mail externo, e aí eu coloco aqui a minha mensagem, o meu título, né, da mensagem lá, o que vai no seu e-mail, o que vai descrito, o que você quer escrever como mensagem, que ele vai anexar o e-mail, tá? Ele vai anexar o relatório no e-mail. Ele vai botar aqui, por exemplo, o PDF, aí ele já tem a opção aqui também. Também eu posso zipar ele para enviar, posso fazer isso. E aqui eu vou ter minhas opções. Vamos lá, quais são minhas opções de execução, né? Eu tenho aqui, ó, por exemplo, nesse caso, eu posso enviar ele todo dia, mas também posso enviar ele semanalmente, eu posso enviar ele mensalmente ou num período específico.
Posso agendar para enviar apenas uma vez, só preciso uma vez, nunca mais, sob demanda, ou algum calendário específico ali. Então, podemos enviar de diversas formas, é bem flexível aí as opções de agendamento. E aqui são as opções que nós temos para enviar o formato de saída, né? Tinha mostrado ali a de imagem, né? Quando é gráfico, você exporta como imagem. Quando é uma lista, você pode botar ali o PDF e tudo mais, talvez fique melhor. E essas são nossas opções de compartilhar. Aqui eu voltei no assunto, tá? O de compartilhar, está um pouquinho maior aqui, ó. Para todo mundo, para os grupos. E vamos lá no assunto inédito. Boa pergunta se alguém, como é que eu faço, por exemplo, se eu precisar duas coisas aqui, eu trouxe um exemplo bem simples, mas poderia ser qualquer coisa, tá? Vamos dizer que eu preciso juntar duas coisas. Uma das coisas que muitos me perguntam, nós temos várias tabelas ali. Se eu quiser trazer incidente e solicitação junto, eu consigo? Sim, consigo juntar algumas coisas. É, consigo juntar fazendo pesquisa em incidente e solicitação? Sim, consigo, desde que as colunas sejam iguais. O que eu quero dizer iguais? Isso depende do banco de dados. No fundo, se você conhece aí de banco de dados, imagine que o que ele faz aqui é um join dentro do banco. Então, para eu fazer um join, qual que é o conceito de join? As colunas precisam ser iguais. Então, eu não posso trazer, por exemplo, uma coluna que é data e querer juntar com outra coluna que é número, que isso não faz sentido. Então, não dá para trazer na mesma coluna data e número. Não existe isso, tá? Então, ele não vai conseguir fazer uma coisa dessa porque o próprio banco de dados não consegue fazer. Não é algo, vamos dizer assim, não é algo nem do ServiceNow. Se faz o ServiceNow não consegue fazer, não, poxa, no vida, não é nem o ServiceNow, é o banco de dados não consegue fazer. Nem no banco consegue fazer um negócio desse, né? Eu teria que transformar isso para tudo para string para conseguir juntar, e aí seria possível fazer. Tecnicamente é possível fazer, de algum jeito, em tecnologia, vamos dizer que sempre tem solução, né? Que é o que nós comentamos. Mas dentro do ServiceNow eu preciso me ater ao que seria possível no Join. Então, no Join, eu vou criar um relatório. No meu caso aqui, né, nesse caso que nós trouxemos aqui, eu simplesmente juntei duas coisas, agrupei para trazer algo por grupo, tá? Então, vou trazer de duas fontes. Trouxe ali o incidente, no caso eu trouxe dois incidentes, mas eu poderia juntar com qualquer coisa, desde que os campos sejam iguais. Vou mostrar aqui e comentar sobre isso. Então, trouxe a filtro ali, eu pedi para ele fazer o gráfico de barra, ele estava antes de eu filtrar, tá? Por isso ele vem na lista, que é o padrão, e aí a hora que eu clicar aqui, ele muda para o gráfico de barra. Aí, por padrão ali, eu não mexi, tá? Não mexi nisso, simplesmente porque era um exemplo, e esse aqui é o nosso segredo que eu falei da coluna. Ele está agrupando aqui pela coluna ativo. Então, ele me trouxe ali, por exemplo, para incidente, o que está ativo e o que está inativo. O que está inativo, para quem não sabe, só como curiosidade, não tem a ver o que está inativo seria tudo que está cancelado, tudo que está fechado, que já acabou, ninguém mais precisa tratar. O que é verdadeiro ali são coisas, por exemplo, que você está tratando ou incidentes resolvidos, ele ainda não está inativo, resolvido, então ele precisa ser tratado de alguma forma. Ele mostra ali para nós. Então esse é o segredo, é eu agrupar ali, se eu for agrupar, né? Se eu fosse fazer de lista, as colunas teriam que bater. Então eu trouxe aqui, aí eu vou para o estilo, né? Aquele que eu falei, eu poderia mostrar aqui a coluna, para quem não sabe, né? Então ele mostraria aqui, por exemplo, esse 27, ele mostraria aqui, ou aqui em cima, ou aqui no meio, o número 27. Como é que eu faço para trazer a segunda fonte? Não consigo trazer enquanto eu não salvar. Então, se você ficar procurando o ícone aí, você sabe que tem o ícone já, o que eu vou mostrar em seguida. Enquanto você não salvar, o ícone não aparece. Então, depois que eu salvar,
ele vai aparecer um ícone ali, para quem não viu ainda, ele está bem aqui, ele tem um ícone. O que significa esse ícone? Eu quero uma segunda fonte, eu quero um segundo dataset. Vou dar um zoom aqui, porque ele é bem pequeno. Então, muitas vezes o pessoal nem repara, fala, onde está o ícone? Eu estou mostrando ali para alguém, mostrando como é que faz isso. O pessoal normalmente me pergunta, ele é bem pequenininho ali, ele está bem embaixo do RAM, é ali que ele está. Aí ele abre essas duas fontes. Eu posso fazer um drill down. Para quem não sabe, o drill down, por exemplo, seria mostrar o que está aqui na coluna true, por exemplo, quais são exatamente os incidentes. Então é só eu trazer aqui, eu trago a tabela de incidentes aqui, ele vai fazer meu drill down. Mas não é isso que nós queremos agora aqui. O nosso foco é mostrar um outro dataset aqui, uma outra origem. Então ele vai mostrar aqui uma janelinha para eu continuar. Ele pede para eu salvar. Aí ele vai abrir como se eu fosse criar um novo relatório do zero. Eu botei ali o grupo X e depois vou mudar o nome para algo que eu sei o que é que eu quero fazer, né? É o que sempre acontece. Então, eu descobri que o que eu quero fazer é trazer os grupos do Service Desk, e todos os incidentes ativos para o grupo do Service Desk. Como eu disse, é um exemplo bem trivial. Isso dá para fazer de outra forma, mas bem mais simples que isso. Mas isso aqui foi só para mostrar, porque, por exemplo, eu poderia ter selecionado aqui os incidentes do Service Desk e as requisições para o Service Desk, tá? Que são duas tabelas diferentes. E o meu segredo, como eu disse, seria ter um campo igual. Eu tenho campo ativo na tabela de incidente, eu tenho campo ativo na tabela de requisição. Então, sim, eu poderia juntar. Mas quando eu juntei aqui, lá no primeiro, eu não fiz o filtro. Vou voltar aqui, ó. Eu fiz um filtro aqui e pedi só os ativos, tá vendo? Ó? Então eu tenho uma única coluna para os meus incidentes do Service Desk. Mas lá naquele meu primeiro lá, eu trouxe qualquer coisa. Então o que ele fez? Ele trouxe meus incidentes do meu grupo Service Desk e lá no outro não tem nada. Então ele trouxe todos os incidentes da base que estavam ativos e todos os incidentes da base que estavam inativos. Mas não é isso que eu quero. Então vamos voltar lá. Se eu voltar lá, eu vou selecionar agora, naquele meu primeiro dataset, né, na minha primeira pesquisa, eu vou selecionar os incidentes do grupo hardware e vou pedir só os ativos também, porque eu não quero ver essa coluna aqui. E aí eu vou ter duas colunas, e se você reparar bem, ele fez o que aqui embaixo? Ele botou ó, o nome que eu escrevi. Então eu escrevi grupo aqui, né? No outro eu não escrevi grupo, ó lá. Então ficou exatamente o nome que eu escrevi no meu dataset. Podia ter juntado outras coisas, mas não juntei. Então, de novo, para eu juntar, eu preciso que as colunas sejam iguais. É a única forma de juntar. Se você não vê nada no relatório, é porque as colunas são diferentes, você não vai conseguir fazer isso. Então, o que significa? Sim, você pode fazer alguma coisa, vamos dizer, uma manobra para você fazer o que você precisa. Como eu fiz aqui, de certa forma, por exemplo, nesse caso eu estou falando, eu queria só os ativos, né? Mas imagina que você foi pegar outra coisa, mas você pode pegar uma coluna que tenha sempre o mesmo valor. Muitas vezes acontece isso dentro da tabela, tá? O que acontece é que tem colunas ali que não são utilizadas em todas as tabelas. Tem, por exemplo, a tabela de incidente é a herança da task, então tem colunas dentro da task que não são usadas para incidentes, e se a coluna tem sempre o mesmo valor, você pode usar ela e fingir que ela seria o seu count para você fazer a pesquisa. E aí você consegue ter esse mesmo resultado com diferentes filtros, porque você precisa obrigatoriamente, de novo, eu estou forçando isso porque muitas vezes não aparece, tá, pessoal? E se não aparecer é porque as colunas são diferentes. Você não pode juntar colunas diferentes e você não vai ter esse resultado que você está vendo aqui. Precisa mostrar aqui, ó. Configure e é esse campinho aqui, tá? Ele é o campo que vale. O do Group By quando eu estou agrupando, ou aquele que eu estava mostrando lá na lista. Se você estiver agrupando numa lista, todas as colunas precisam ser iguais. Então, se eu quiser juntar incidente com solicitação, é possível? Sim, é possível. Juntarem-se da tabela de incidente da tabela de solicitação, desde que as colunas sejam iguais. Então, eu preciso selecionar no primeiro relatório, por exemplo, vamos dizer, número e short description. E lá, na hora que você for selecionar
do primeiro de requisição, número e short description. Na hora que você for selecionar incidentes, tem que selecionar número e short description. Isso dá para fazer de outra maneira também, que é simplesmente buscar na tabela task e perguntar pela classe ali e filtrar também por incidente solicitação para você não ver outras coisas, porque a tabela task tem muitas coisas, tá? Mas esse é o nosso modelo aqui do ServiceNow de como juntar coisas, como fazer um join diretamente do ServiceNow. E só para comentar também, é possível fazer aqui se você quiser juntar também, outro jeito de juntar é o Database View, para quem não conhece, mas isso é uma outra história. É, isso é o que nós trouxemos hoje, apresentamos aqui como criar um relatório. Já fizemos outro clube, como eu já comentei antes, falando de relatório, falando de dashboards, não trouxe nesse clube. Nosso tempo está contado aqui, a gente foca em tentar fazer dentro de uns 30 minutos. Trouxemos aqui, o foco era mais mostrar aqui o agendamento, como eu exportar, como eu notificar, como enviar isso aqui para alguém todo dia, toda semana, e também mostrar aqui para nós e ter gravado aqui para o futuro como juntar coisas. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade, chama, procura aí, sugere um novo assunto para nós falarmos aqui no clube. Fica à vontade. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um clube. Agradeço. Obrigado. Boa tarde.